Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Lucas Porto Ferreira, médico neurologista e supervisor do programa de residência médica do HCI. Quer saber o nosso tema? Implantação do protocolo de acidente vascular cerebral isquêmico, AVCI, né? Então vamos aí primeiro dar bom dia para o Dr. Lucas Porto. Bom dia, Nilda. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui novamente. Estivemos aqui no final do ano passado falando desse tema importante que é o AVC e esse novo encontro aqui é para a gente trazer algumas novidades, né? Então, primeiramente, agradecer esse espaço cedido. E hoje essa conversa ela tem muito mais um tom de conscientização sobre o tratamento na fase aguda do acidente vascular cerebral isquêmico e da importância desse tratamento, né? É verdade. Bom, só lembrando que o nosso programa é uma criação do meu eterno patrão Sebastião Rieira e Dr. Rodolfo Cardoso, médico, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar à comunidade de Itajubá e microrregião temas relacionados à saúde e também ao bem-estar, mas sempre com o respaldo científico. Na realidade, a gente quer levar isso para o mundo todo, já que nós estamos na internet, levar para o mundo todo, né, doutor Lucas? Com certeza, Nilda. Ô, doutor Lucas, mas nós vamos falar sobre protocolo de AVC isquêmico. Primeiro, o que é protocolo, doutor? Protocolo, geralmente, quer dizer, o significado de um protocolo é um fluxo que a gente segue para fazer um atendimento ágil e padronizado de algumas condições, né? Nós temos protocolos aí quase que para todas as condições de saúde e isso orienta, claro que baseado em trabalhos, baseado em artigos científicos, isso orienta a forma que a gente segue, que a gente padroniza alguns tipos de tratamento, né? E dentro do acidente vascular cerebral isquêmico, isso não pode ser diferente. Então, a gente tem que organizar um fluxo para que isso seja feito de maneira efetiva e rápida, né? Ô, doutor Lucas, e o protocolo de AVC isquêmico tem diferença dos demais? Na realidade, é sempre bom a gente lembrar que o AVC é uma doença grave, né, que traz uma certa mortalidade, então põe em risco a saúde e a vida da pessoa que sofre dessa condição. Temos vários graus, né, e espectros de gravidade do AVC, tem desde AVCs que deixam a mínima sequela e AVCs que levam à morte. Então isso é importante ficar bem frisado. Então, nós temos dois tipos, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando você tem algo que impede a chegada de sangue no tecido cerebral. E o hemorrágico é quando você tem um extravasamento de sangue pela artéria do cérebro, né? Consequentemente levando a uma hemorragia. Hoje o objetivo dessa conversa é que a gente fale um pouco sobre o acidente vascular cerebral isquêmico. Não que a gente não tenha uma rotina para fazer o tratamento do hemorrágico, mas hoje o objetivo é isquêmico, quando você tem impedimento da chegada do sangue no cérebro. Então, quanto mais rápido a gente fizer o tratamento, quanto mais rápido esse paciente for atendido, menor vão ser as sequelas, menores as incapacidades e menor o tempo de tratamento desses pacientes. Doutor, mas como é que eu vou... Eu não. Como é que o paciente ou o doente fica sabendo, como é que a pessoa fica sabendo que ela está entrando nesse quadro de AVC isquêmico? Isso é muito importante, o reconhecimento precoce desses sinais, viu, Nilda? Então, quando eu falo em agilidade nesse processo, é muito importante que se reconheça esses sintomas. E esse reconhecimento tem que começar dentro de casa. Então, familiar, ou às vezes você pode se deparar com uma situação dessa na rua, é importante que você aprenda a reconhecer. E é bom memorizar uma letrinha, né, uma palavrinha que se chama SAMU. Você memorizando essa palavra,
fica mais fácil você guardar os sintomas que você tem que dar atenção. Então, Como o é S, que chama? SAMU. SAMU? SAMU. O S de sorria, então você pede para a pessoa sorrir. Geralmente o AVC ele compromete um dos lados do sorriso. Ele não consegue levantar o ângulo aqui da boca, ele não consegue sorrir de um lado do rosto. O A de abraço, você vai pedir para o paciente levantar os dois braços, como se ele fosse abraçar uma das mãos, ela não consegue levantar, ou às vezes ela cai, mostrando que tem uma fraqueza daquele lado. O M, você vai pedir para o paciente cantar uma frase ou falar uma frase de uma música, e você tem que entender isso de maneira adequada. Se tiver uma fala enrolada, uma dificuldade em fazer essa frase, você já tem aí um sinal, um sintoma que pode estar tendo uma isquemia. E o U de urgência, você ligar para o serviço de urgência, no caso, o SAMU, 192, é 192 ou 193, eu não lembro, é 92 para o SAMU, para que o paciente seja direcionado ao Hospital de Clínicas de Itajubá para que o tratamento seja feito em tempo hábil, né? E para que isso melhore a recuperação. Ô, doutor, mas não é uma regra geral quando a pessoa é acometida de um AVC isquêmico já entortar a boca, ela já não entender mais nada? Depende, como eu disse no começo, Nildo, depende muito da intensidade de comprometimento desse território cerebral ou da região cerebral. Tem pacientes que têm déficit no início do AVC, tem déficit muito sutil. E isso acaba não sendo perceptível se você não pedir para o paciente fazer algum movimento. Então depende muito da intensidade da severidade. O objetivo de se reconhecer é exatamente isso, é levar o paciente rapidamente para o pronto-socorro para que seja feito esse tratamento em menor tempo. E pensando nisso, o Hospital de Clínicas de Itajubá, através da diretoria, equipe de neurologia, neurocirurgia, radiologia, urgência, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, toda a equipe multiprofissional do Hospital Escola está empenhada para fazer com que esse fluxo tenha uma fluidez, tenha uma harmonia para que aconteça, para que o paciente chegue no pronto-socorro em tempo hábil, né, que nós vamos falar desse tempo um pouco para frente, e que ele receba esse tratamento de maneira individualizada, né, e bastante global, e que na alta também ele tenha um segmento depois do ambulatório para que ele seja reabilitado. Então, o fluxo, o protocolo é exatamente isso, reconhecer precocemente, levar em tempo hábil para o hospital, o paciente receber o diagnóstico, receber o tratamento de urgência e ser acompanhado na alta. Ô, doutor Lucas, fala uma coisa para nós. Aí a pessoa do nosso lado está passando por isso, a família pode levar direto ao médico? Pode também. Se você reconhecer esses sintomas, né, esses sinais, e você tiver condições de tempo rápido, levar esse paciente, se ele tiver uma condição de chegar por meios próprios até o hospital, também é uma forma válida disso acontecer. Então, esse que eu acho que é o mais importante, que a família saiba reconhecer, que os médicos das unidades básicas de saúde reconheçam esses sinais e encaminhem precocemente esse paciente para que ele entre nesse fluxo e receba o tratamento o mais rápido possível. Ô, doutor Lucas, o senhor falou o seguinte, né? Que a artéria, como é que é? O sangue demora um pouquinho para chegar no cérebro. Sim, sim. Por que acontece isso, doutor? O entupimento dessas artérias, eles têm vários fatores que contribuem para isso. O primeiro deles, a idade, né? Depois, alguns hábitos e condições, hipertensão, tabagismo, diabetes. Então, algumas condições que favorecem o surgimento desses coágulos. Então, quando eu falo em tratamento precoce, eu falo em desentupir essa artéria que está obstruída, que está ocluída por um coágulo. Né? E como é um coágulo, a maneira que a gente vai desentupir ou desobstruir essa artéria é através da infusão, através da injeção de um medicamento que dissolve esse coágulo dentro da circulação sanguínea, na realidade um trombolítico. Então o paciente tem que ter um tempo, nós temos critérios de inclusão, critérios de exclusão dos pacientes, onde a gente seleciona muito bem os pacientes candidatos a essa terapia, claro que sempre pensando no tempo, e esse paciente vai receber essa medicação. Claro que depende muito do tamanho desse coágulo e do tamanho da artéria. Né? Então, pacientes que têm um coágulo muito grande e a artéria muito calibrosa, talvez a gente pode fazer a retirada mecânica. Você entra através de um cateterismo e puxa esse coágulo, que é chamado de trombectomia mecânica. Então, hoje, o nosso fluxo o nosso protocolo, o nosso fluxo de atendimento ao acidente vascular cerebral isquêmico no Hospital de Clínicas, ele segue esse protocolo, claro que seguindo normas, seguindo processos,
conceituados nacional e internacionalmente para a seleção desses pacientes, porque não é um procedimento isento de riscos, né? A pandemia tem contribuído, doutor, para o surgimento do AVC? Temos muitos relatos, viu, Nilde? Avaliamos muitos pacientes na unidade respiratória aqui do Hospital de Clínicas que tem como uma das consequências, né, a gente sabe que a Covid traz essa hipercoagulabilidade, a predisposição à formação de trombos, e um dos locais que isso pode acontecer é no cérebro. Então, a gente tem visto alguns pacientes com formação de coágulos cerebrais e, consequentemente, com isquemia cerebral. E pacientes jovens, viu? Pacientes jovens. É, doutor? Então, sim, tem sido um fator associado ao aumento da incidência de AVC, principalmente nesse grupo de pacientes infectados pela Covid. Ô, doutor, mas será que é o fator estresse no jovem? Isso eu já não sei te responder, viu? Mas eu acredito que seja por mecanismos da pessoa, uma resposta inflamatória mais exagerada, até mesmo essa coagulação mais exagerada. E esses procedimentos, doutor, que vocês médicos fazem, apresentam algum risco para o paciente? Há uma contraindicação? Sim, Nilda. Infelizmente, o procedimento apresenta alguns riscos. É por isso que a gente tem que selecionar muito bem esses pacientes. Como nós estamos injetando uma medicação que dissolve coágulos e que impede a formação de coágulos, então o risco maior que nós temos é de sangramento. Mas antes desse tratamento ser realizado, é feito um questionário bastante amplo sobre algumas condições que podem aumentar esse risco, né? Então, quando a gente segue esse fluxo adequado, quando a gente tem uma equipe engajada, quando a gente tem protocolo, faz com que esse risco diminua muito. Então, hoje, para você fazer uma trombólise, uma trombectomia, os benefícios eles estão superando o risco e, claro, que quando a gente segue esse protocolo à risca. E nós temos também um protocolo acessório aí que vai fazer com que a gente trate essas complicações hemorrágicas e identifique isso de maneira bem efetiva, e temos uma equipe de neurocirurgia de plantão que vai nos auxiliar caso precise de um procedimento mais invasivo. Ô, doutor Lucas, eu presenciei um caso aqui em Itajubá que houve uma certa confusão no diagnóstico, não sei se é certo eu falar confusão, mas foi a família que foi explicar para mim. Porque na cabeça da família, a pessoa estava tendo um AVC. Sim. Quando foi para os cuidados médicos, descobriu-se que, na realidade, ela tinha contraído aquele vírus Guillain-Barré. Sim. Os sintomas são iguais, doutor? Não. Não? Sintomas, muito interessante essa pergunta que a senhora fez, porque um dos objetivos do tratamento rápido, né, um dos objetivos e também de seguir esse protocolo, é porque a gente identifique condições que possam simular um AVC e que não são AVC. É por isso que essa chegada em tempo hábil, porque a gente tem esse tempo de investigar e de dar um diagnóstico preciso, é importante. Você não pode fazer esse procedimento em qualquer sintoma que sugira um AVC. E o Guillain-Barré é um tipo de doença diferente. O Guillain-Barré é uma neuropatia, então ele afeta o sistema nervoso periférico, nervo. Né? Quando a gente fala de AVC, a gente fala de sistema nervoso central, a gente fala de cérebro. Então tem uma diferença clínica aí, quando a gente está examinando o paciente, muito grande. Mas para quem é leigo, às vezes isso pode trazer um pouco de confusão, porque as duas condições trazem fraqueza muscular. É verdade. Né? Nossa, a minha irmã teve Guillain-Barré. Sim. Ela ficou internada um bom tempo, doutor. Sim, é uma doença que, se não tomar cuidado, ela é grave. Teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Com certeza. Até como é que eu falo mesmo? Fazer xixizinho, cocôzinho. Levou um bom tempo para ela. Às vezes compromete a musculatura respiratória. Então, é uma doença que, se não tratada rapidamente, também é grave. Eu falo que ela, ela ganhou mais uma chance de sobrevida. Com certeza. Que bom. Bom, meu doutor, tem aqui recadinho. O Wendel, lá de Curitiba, bom dia aos amigos da Futura. Excelente programa a todos. Paula Fernandes. Quero mandar um grande abraço ao doutor Lucas, um excelente médico. Um abraço. Flávia Valbon está mandando bom dia. Ela está gostando do programa. Célia Aparecida da Silva Oliveira. Doutor Lucas, um excelente médico. Um grande abraço. Celinha, da Medicina Diagnóstica. Manda um abraço para a Célia.
Ô, doutor, ela falou que medicina diagnóstica tem que fazer algum exame de imagem rápido para poder detectar, doutor? O protocolo ele recomenda que o paciente chegou no hospital, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser estabilizado clinicamente, ver se não tem nada que comprometa os sinais vitais e ele imediatamente encaminhado para uma tomografia de crânio. Ô, doutor, o AVC mais perigoso é o isquêmico? Não tem o AVC mais perigoso, viu, Não? Nilda? Os dois são condições que, se não reconhecidas precocemente, trazem uma certa gravidade. Então, o objetivo é prevenção, é a gente adotar medidas de saúde para que não chegue a ponto de ter um AVC. Mas depende muito da forma, da localização, do tipo, da intensidade dos sintomas. Então, depende muito do tipo de AVC que está acontecendo. Ô, doutor, tem como a gente prevenir? Prevenir, como eu disse, são hábitos de vida saudáveis. Não fumar, evitar a ingesta de álcool, fazer atividade física regular, boa noite de sono, evitar situações de estresse. Então, tudo que traz hábitos de vida saudáveis, o que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. Então, isso é uma forma boa de prevenir o acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Uhum. Ô, doutor, mas tem algum sinalzinho? A pessoa está em casa. Tem algum sinalzinho assim que ela mesma possa alertar? Gente, eu tenho que correr? Algumas pessoas percebem, às vezes, uma alteração de sensibilidade de um lado do corpo na face, às vezes observa que a água está escorrendo no canto da boca e não consegue segurar, às vezes perde a agilidade de um lado do corpo, né? Às vezes a pessoa perde a consciência. Então, vários sinais a pessoa consegue sentir, mas é claro que isso traz uma certa limitação física e motora e talvez o paciente precise de uma ajuda para chegar até o hospital. E lembrando que esse tempo até a chegada do hospital é muito importante, porque essa medicação trombolítica, esse anticoagulante que é dado na circulação sistêmica, ele tem que ser realizado em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, assim que a pessoa percebeu, ela tem que chegar até o hospital para receber essa terapia. Passado esse tempo, o risco ele supera o benefício. Então, o risco de apresentar um sangramento ele é maior. E, além disso, a trombectomia, para você fazer quando é uma artéria calibrose, que você tem um coágulo grande, você precisa de um cateterismo para retirar esse trombo. Isso pode ser feito até em 8 horas. Então, o tempo ele é muito importante para que a gente tenha sucesso. E a gente costuma falar ali dentro das nossas discussões médicas, né, que tempo é igual a cérebro. Então, você está perdendo tempo, você está perdendo tecido cerebral. Chega a perder bilhões de neurônios em 1 minuto, a cada minuto que você deixa aquele vaso ocluído. Então, quanto antes, quanto mais rápido, melhor o tratamento, menos incapacidade, mais rápido esse paciente vai embora para casa para ser reabilitado. Ô, doutor, o AVC isquêmico mata? Dependendo da intensidade da gravidade, sim, Nilda. Então, esse tratamento ele vem nesse sentido, para evitar que esses pacientes tenham uma incapacidade grande e que sofram com isso e até mesmo, como consequência, pode acontecer a morte. Não. O doutor Lucas Porto, aí, bom, veio o diagnóstico. Tá com AVC isquêmico. E aí, doutor, como é que vai ser a vida após o AVC isquêmico? Então, Nilda, uma pergunta muito boa também. Esses pacientes eles têm que ser reabilitados, né? A gente sabe que, junto com o AVC, esse paciente ele acaba tendo uma incapacidade, ele deixa de ficar produtivo, a família acaba tendo que mudar toda a sua rotina para que tenha esse cuidado, mas dentro do nosso fluxo, nós temos essa modalidade que é o segmento ambulatorial pós-AVC. Então, nós vamos avaliar esse paciente e ver o que esse AVC deixou de sequelas, né? Hoje, a grande preocupação, quer dizer, várias sequelas podem acontecer, mas a grande preocupação é a deglutição. Se o paciente não engole bem, ele não alimenta bem, ou algumas vezes ele pode engolir e acabar indo alimento ou saliva para o pulmão e trazendo complicações infecciosas, e as complicações da imobilidade, o surgimento de escaras, o surgimento de tromboses. Então, esse paciente ele precisa voltar à mobilidade rápida, ele precisa voltar a deglutir de maneira bastante efetiva. Então, além do segmento médico,
ele vai ter um segmento com a fonoaudióloga, com o fisioterapeuta, para que seja feita essa reabilitação e ele volte à sua qualidade de vida de maneira independente. Então, esse é o objetivo pós-tratamento. Eu ia até perguntar mesmo, doutor, sobre a fisioterapia, que deve ser importantíssimo. Importantíssimo. Acho que todos os profissionais dentro desse ciclo aí, dentro desse fluxo, todos os profissionais são importantes, viu, Nilda? E o objetivo do protocolo é isso, é integrar todo mundo, fazer com que todo mundo trabalhe de maneira efetiva para que o fluxo ocorra de maneira harmônica. Opa, chegando uma pergunta aqui. A Paula, Nilda, uma dica para o próximo programa com o Dr. Lucas. Encefalite, uma doença muito grave que talvez muitas pessoas não conheçam. O que é encefalite, doutor? Só assim, rapidinho. Encefalite é uma inflamação, né? Uma inflamação do encéfalo, da camada mais externa do cérebro e, na realidade, de todo o cérebro. Então, você tem uma inflamação do encéfalo. E nós temos vários motivos e causas para encefalite. Algumas vezes uma infecção bacteriana, que seria uma meningoencefalite, às vezes uma infecção viral, às vezes doenças autoimunes podem afetar o tecido cerebral, às vezes doenças paraneoplásicas, paciente que tem um tumor, está fazendo tratamento de um câncer, e às vezes gera anticorpos que vão inflamar algumas estruturas cerebrais e levam ao comprometimento do comportamento, crises epilépticas, enfim. É uma doença também pouco reconhecida e que traz uma certa incapacidade. Ana Maria Guedes, que está nesse quadro de recuperação, ela teve um AVC, eu acho que é isquêmico. Ela está dando parabéns pelo programa, ela gostaria de fazer pergunta, mas está difícil de digitar. Ô, doutor, quanto tempo leva uma recuperação? Aí dependendo do grau, né, doutor? Depende muito do grau e depende muito do tamanho da lesão que esse AVC trouxe, viu, Nildo? Isso é difícil precisar. Mas eu acredito muito que esses pacientes eles passam uma vida reabilitando, né? Fazendo atividades, fazendo fisioterapia, exercício, para que volte a uma atividade normal. Mas depende muito da intensidade e das consequências que esse AVC deixou. A Luísa Helena Mendonça, bom dia, Nildo e Dr. Lucas. Bom dia. Tive uma ótima recomendação do Dr. Lucas. Ai, que bom, né, doutor? Fico lisonjeado. Ô, doutor, tem como fazer algum exame para a gente se precaver? Existe a possibilidade da gente investigar, principalmente em pacientes que têm um risco cardiovascular elevado. Então, aqueles pacientes idosos, que fumam, que ingerem bebida alcoólica, sedentários, obesos, diabéticos, enfim, esses pacientes que têm esses fatores de risco, primeiro, a melhor maneira é orientar e pedir para que esses pacientes mudem seus hábitos para evitar que aconteça um AVC quando ele ainda não aconteceu. E depois nós podemos fazer alguns exames de imagem para ver se o coração está funcionando bem, se as artérias do pescoço elas estão deixando o sangue fluir até o cérebro. Podemos realizar uma tomografia, uma ressonância magnética de crânio para avaliar a saúde cerebral, ou se a gente já tem... Porque algumas vezes os AVCs eles acontecem de maneira pequena e que não traz nenhuma consequência e descobre que se teve um AVC no passado por um exame, às vezes, que não está relacionado a essa condição. Então, a gente pode sim fazer alguns exames para avaliar o risco dessa pessoa ter um AVC, mas eu acho que a melhor maneira é a prevenção, tendo hábitos de vida saudáveis. Estou recordando aqui do meu cardiologista, Moalen. Qual que é o Gustavo? Dr. Gustavo. Ele fez os exames todos do coração, não Perfeito. tinha nenhuma placa. Como é que chama? Uma placa de gordurinha. Placa. Ele falou, olha, Excelente. tá bom. Tem que cuidar da saúde, tem que ter hábitos saudáveis. Isso, por si só, já previne muito o risco de um AVC. Eu ando muito, doutor. Perfeito. Isso já é um bom começo, viu, Nilda? Até o meio ambiente agradece, né? O doutor Lucas Porto, qual seria a mensagem que o senhor deixa aí para a nossa população do mundo inteiro? Nilda, a mensagem que eu gostaria de passar até com essa conversa que nós tivemos, como eu disse, teve um fundo aí de conscientização e até mesmo para mostrar que nós temos uma abrangência agora do tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico. O Hospital de Clínicas ele sempre teve uma unidade de AVC e agora nós estamos organizando esse fluxo e essa rotina para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo. Então, o mais importante que eu acho que a população deve ficar atenta é que
deve reconhecer esses sintomas precocemente e, assim que reconhecidos, levar esses pacientes até o pronto-socorro para que ele seja avaliado pela equipe. 1 em cada 6 pessoas no mundo hoje vai ter um AVC ao longo da sua vida. Então, é importante esse reconhecimento, chamar o serviço de urgência e ir até o pronto-socorro para que a gente avalie, e o nosso foco sempre nessa avaliação é salvar vidas seguindo esse protocolo de maneira rigorosa, né? Então, tem esse fluxo desde a chegada até a reabilitação das sequelas. Isso diminui o tempo de internação, isso aumenta de maneira efetiva a qualidade de vida desses pacientes. E lembrando que o AVC ele pode afetar qualquer um a qualquer hora. Então, ninguém está livre. Então, nós devemos ter uma consciência muito grande sobre essa doença. Ah, meu Deus. Vai dar medo, né, doutor? Com certeza, com certeza. Mas tem que encarar, tem que ter medo. E consciência tranquila com hábitos saudáveis. A Ladi Ana Rezende tá dizendo que o senhor é o anjo que Deus enviou para a nossa vida. Muito obrigado. Olha, que isso. Fico emocionado. Doutor. Legal, né? Retribuo o carinho de todos, faço o máximo para que isso aconteça. Doutor, você já está há quanto tempo aqui? Em Itajubá? 5 anos. 5 anos já conquistou, hein, doutor? Graças a Deus, a gente trabalha bastante para isso, viu, Nilda? Dia e noite. De um trabalho muito legal. Sim, dia e noite a gente faz o máximo para que todos tenham uma qualidade de vida e de saúde muito grande. O Sebastião Bubu está por aqui, está dizendo que o Dr. Lucas é um grande médico. Delícia. Agradeço. Doutor, quem quiser consultar com o Dr. Lucas Porto, como é que faz? Eu faço atendimento na Climed. Na Climed. Rua Doutor Américo de Oliveira, número 3. E eu faço atendimentos do Hospital de Clínicas de Itajubá. No ambulatório de neurologia. Principalmente para pacientes que recebem alta do nosso serviço de neurologia, a gente atende lá nos ambulatórios. Mas hoje o foco do meu atendimento é na Climed e atendo os pacientes do hospital lá no Hospital de Clínicas de Itajubá. O doutor Calistro, que é o sogro, ele também é da sua área. Dr. Calixto, ele é neurocirurgião, que atuou muito tempo aqui na cidade, também um trabalho brilhante. Eu ouço falar muito do cuidado e do carinho que o Dr. Calixto sempre teve pela cidade e pelos seus pacientes. E ele é neurocirurgião. Uma área mais cirúrgica dentro da neurologia. Mas dá para trocar umas figurinhas? Sem sombra de dúvidas. Trocamos muitas figurinhas e aprendo muito conversando com ele. Aprendo muito. Ah, que legal. Leve meu abraço a ele. Eu mandarei sim. Com certeza ele deve estar ouvindo. Se não ouviu, ele vai ouvir logo mais a entrevista. Ai, doutor Calixto, um beijo com muito carinho. O senhor é meu anjo da guarda, viu, Ele vai ficar emocionado, pode ter certeza. Eu sou apaixonada nele. Estou sempre orando por ele. Amém. Um médico brilhante. E é muito bom ver que o genro dele está trilhando. Graças a Deus, graças a Deus. A gente esforça o máximo. Agradeço novamente esse espaço. Eu acompanho o seu programa e até mesmo esses programas do HCI. E eu acho que isso é muito importante para a população, né? Ter essa consciência de saúde e saber aonde procurar. E o Hospital de Clínicas de Itajubá está sempre de portas abertas para receber todo mundo. A Carla Castro, um abraço de toda a equipe da Medicina Diagnóstica. Manda um abraço pro pessoal da Medicina Diagnóstica. Hoje à tarde eu tô lá. Ai, que bom, doutor. Doutor Lucas Porto, mais uma vez, foi um prazer conversar. Prazer é meu sempre, Nildo. Sempre que precisar, pode me chamar que eu venho aqui pra gente conversar sobre neurologia. E outros assuntos mais se precisar. Eu gosto demais da conta. De saber ainda mais... Tendo você aqui, que é essa simpatia, muito com obrigado. Todo esse conhecimento, o programa é bom demais. Muito obrigado, eu agradeço. Sempre muito legal e divertido. Então tá aí, gente. Um beijo com muito carinho para todos vocês e até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Relojoaria Nishimaki informa a hora certa. 12:05. Quando a hora chegar